Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional, mais um dia que o Senhor tem preparado para nós. Vamos ver o que ele diz aqui para nós no devocional de hoje, Salmos 90, versículo 12. Já saiu esse salmo aqui no nosso devocional, hein? Salmo 90, 12 diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Olha, deixa eu falar uma coisa muito importante para você que eu já falei nos nossos devocionais. O tempo é um dos maiores presentes que Deus nos deu. E é a moeda mais valiosa que existe no mundo. Mais do que o dólar, mais do que o euro. É a moeda mais valiosa que se tem. E por quê? Porque o tempo, uma vez gasto, você não consegue recuperar mais. Você não consegue recuperar mais. Por exemplo, se você gastar o dinheiro lá, você vai lá, você gasta lá o dólar, o real, sei lá, seja lá o dinheiro que você for gastar, você consegue recuperar esse dinheiro. Por mais que você gaste um dinheiro, você tem uma perda, ou você tem um prejuízo, alguma coisa aconteceu, uma chuva, uma tempestade lá destelhou o seu telhado, você perdeu dinheiro com isso. Alguém roubou o seu carro, bateu no seu carro, você teve um prejuízo de alguma forma. Tudo isso é recuperável. O dinheiro você consegue se recuperar, você consegue recuperar o dinheiro. Trabalhando, de alguma forma, esse dinheiro você consegue recuperar. Agora, o tempo não. O tempo não. Uma vez gasto o tempo, você não consegue mais recuperar o tempo. Então, não brinque com a sua vida. Cuidado aonde você está gastando o seu tempo. Como você está passando o seu tempo. Cuidado. Então, o tempo, ele é um dos maiores presentes que Deus nos deu. E é uma moeda valiosa que Deus entregou na nossa mão. E cada dia que se passa, nós temos uma nova oportunidade para a gente usar o nosso tempo, para a gente cumprir o nosso propósito, seja para crescer espiritualmente, seja para edificar bons relacionamentos, enfim, seja para você desenvolver um estudo, seja para você se capacitar mais, seja para você se preparar mais, né? Ao invés de você passar o seu tempo lá no seu celular, passe o tempo lendo mais, que você adquire conhecimento. Olha, chegou aqui 2 livros maravilhosos aqui que eu encomendei. Eu gosto de ler muito, eu leio bastante, tá? Então, esse daqui eu já tô quase acabando, tá? Esse aqui, já tô quase acabando esse daqui. Eu tô mais aqui da metade. Então, aqui ó, onde eu parei. Olha só. Só falta isso daqui, ó. Parei aqui, ó. Onde tá marcado aí. Então, assim, como você passa o seu tempo? Cuidado com o seu tempo, né? Então, use o seu tempo para você cumprir o seu propósito, para você crescer espiritualmente, para você edificar bons relacionamentos, para você crescer profissionalmente, estudar, se capacitar, né? Então, o que nós precisamos entender é que muita gente vive sem direção. Muita gente vive sem direção, e porque está vivendo sem direção, a pessoa acaba desperdiçando momentos preciosos com as suas distrações. Cuidado com as distrações, com as decisões impulsivas que você toma. Cuidado, porque tem muita gente desperdiçando um momento precioso com coisas banais. E a Bíblia, ela nos ensina que a sabedoria, né, ela está em administrar esses momentos preciosos que nós temos. E nós precisamos aprender a administrar esse tempo, aquilo que é precioso para nós. Então,
A palavra de Deus, ela ensina que há um tempo para todas as coisas. E se há um tempo para todas as coisas, isso significa que eu preciso fazer o quê? Planejar. Não é à toa que eu estou aqui com o meu caderno de planejamentos. Então, assim, se Deus, ele te deu algo precioso, e a Bíblia diz que existe um tempo para todas as coisas, significa que nós temos que planejar a nossa vida. Mas planejar com intencionalidade. O que é planejar com intencionalidade? É ter intenção, é ter um propósito naquilo que nós estamos separando o nosso tempo. Jesus, ele tinha uma missão, e a missão que Jesus tinha era muito clara. Ele sabia qual era o tempo de ensinar, ele sabia qual era o tempo de descansar, ele sabia qual era o tempo de orar, ele sabia qual era o tempo de estar na sinagoga. Então, se nós não organizarmos o nosso tempo, nós vamos acabar deixando de lado aquilo que é muito importante, aquilo que mais importa para nós. Então, eu faço uma pergunta para você refletir. Como você tem usado o seu tempo? Suas prioridades refletem a vontade de Deus? O tempo que você está usando, você está crescendo nesse tempo? Você está desenvolvendo habilidades nesse tempo? Seja espiritual, seja na sua área profissional ou até mesmo na sua área familiar. Então, muita gente vive hoje de forma irresponsável. Exatamente. Muita gente hoje vive de forma irresponsável. Muita gente hoje vive ignorando os alertas que Deus dá, ignorando as consequências das escolhas erradas, porque escolhas erradas geram consequências. Então, tem muita gente assim que está ignorando tudo isso. E a Bíblia, ela ensina que nós somos mordomos da nossa vida. Nós somos mordomos dela. Deus nos deu para a gente administrar. Por quê? Porque um dia nós vamos prestar contas a Deus por tudo aquilo que nós fizemos e por tudo aquilo que nós não fizemos. Deixamos de fazer o que teríamos que ter feito. Então, cuidado para você não gastar os seus dias com coisas passageiras e coisas vazias. Então, é muito importante que você identifique algo que tem roubado o seu tempo, tá? Assim que acabar esse devocional, para um pouquinho e pensa: o que é que tem roubado o seu tempo? O que é que não contribui para o seu crescimento, seja espiritual, seja profissional, seja familiar? E aí você tem que decidir mudar isso agora, para já. E uma outra coisa importante referente ao nosso tempo é: não caminhe sozinho. Sozinho não dá para a gente fazer as coisas. Você precisa de ajudadores. Jesus teve 12 discípulos, mas lá na frente ele teve 140 discípulos, e você vai vendo que Jesus, ele treinou e preparou discípulos. Então, o apóstolo Paulo tinha quem do lado dele? Tinha Timóteo, tinha Barnabé, tinha os irmãos do lado, aqueles que abandonaram, Demas, por exemplo, que abandonou Paulo, mas estava lá, tinham ajudado. Então, Paulo tinha pessoas que ajudavam. Então, nenhum de nós fomos criados para andar sozinho e para desenvolver o nosso chamado sozinho. Então, quando você tem alguém que te ajuda, você alivia a carga, porque nós não fomos criados para andar sozinho. Peça a Deus para colocar ajudadores do seu lado, para você e você também se tornar um ajudador de alguém, e para você ter a carga aliviada. Então, construa bons relacionamentos. Construa boas amizades. Viva com sabedoria. Tenha inteligência. Deixa eu orar por você. Papai querido, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de acompanhar esse devocional. Usamos o nosso tempo para algo que é benéfico, para algo que proporciona crescimento. E junto, meu Deus, com esse compêndio de estudos que o Senhor nos dá através do teu Espírito Santo, nos ajuda a construir e a edificar uma vida melhor. Obrigado, meu Deus,
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.